nós chamamos de H, o campo magnético, uma das equações, que é chamada também de lei de Gauss para o magnetismo, diz que a divergência do campo magnético é zero. E se H fosse rotacional de alguém, a gente viu isso na aula passada, então a divergência de H teria que ser zero. Assim como se um campo é gradiente de alguém, o rotacional dele tem que ser zero. Na verdade, assim, uma das maneiras de você entender o que é a derivada exterior é meio que assim, tem as funções constantes. Então, a primeira derivada exterior é a derivada atual, o gradiente, ou a derivada. E isso mede o quanto que a função deixa de ser constante, exatamente. A derivada é uma medida de quanto a função deixa de ser constante. Aí, os campos que são gradientes de alguém, eles são constantes no sentido de que você tem integral que independe do caminho. E aí o rotacional mede o quanto um campo deixa de ser conservativo. Ou seja, quanto ele deixa de ser derivada de alguém, de certa maneira. E depois a mesma coisa, o campo que é rotacional de alguém, a integral dele numa superfície fechada é zero. E a divergência mede o quanto um campo deixa de ser rotacional. E, de maneira geral, você pode pensar isso. A derivada de uma forma mede o quanto ela deixa de ser derivada de outra forma, vindo lá das constantes, subindo. Né? Então, é natural a questão assim, né? Se d ômega igual a zero, se existe eta tal que ômega igual a d eta, já que está dizendo que na hora que você vai medir o quanto ela deixa de ser derivada de alguém, dá zero. Então, isso a gente já vê isso no campo ser conservativo, né? A gente já viu que o campo pode ter gradiente, ter rotacional zero e não ser gradiente de ninguém, se a região tiver buracos que eventualmente impedem de você, ao conectar duas curvas, começando e terminando no mesmo lugar, colocar uma superfície ligando elas. Então, a mesma coisa acontece mais para frente. Mas tem um resultado local que diz, olha, se você olhar numa bolinha assim, né, então, se isso acontece, isso acontece. E isso tem uma importância lá no eletromagnetismo, porque isso aqui é o ponto de partida para vamos dizer, o surgimento na teoria das ondas eletromagnéticas. Quer dizer, o Maxwell olhou para as equações, aí fez uma contrapartida aqui e achou esse A aqui satisfazendo uma equação da onda. E a equação da onda, porque a gente estudou muito, né, o Laplaciano de U igual a F, mas isso, uma das motivações era derivada de U em relação a T igual... Estou omitindo constante aqui, vou botar um K aqui. E tem uma outra equação também bastante estudada, que é a equação da onda, que é d2U dt2 igual, geralmente, a gente pode botar uma coisa assim, C2 Laplaciano de U. Essa equação aqui, ela surge no estudo em dimensão 1, é um pouco uma corda de violino, uma corda de violão, assim, você supõe que ela está presa nas extremidades e que ela vai vibrar pouco. Então, uma coisa assim, uma boa aproximação, aqui com segunda derivada no lugar do Laplaciano. Isso já vinha antes do Fourier, né? O
Daniel Bernoulli estudou isso, achou séries de senos, o Euler não gostou e tal, mas já vinha d'Alembert, Euler, então tinha estudado essa equação, já visto que esse negócio aqui é uma velocidade de propagação. Porque se você bota isso daqui assim, d2u dx2, você pode fazer uma coisa assim, f de x mais ct. Se você derivar duas vezes em relação a x, você deriva duas vezes, vamos chamar isso aqui de u de tx, então d2u dt2 igual a c2 f' linhas de x mais ct, que é igual a c2 d2u dx2. Na verdade, mais ou menos aqui serve. E uma coisa assim, se você olhar para o gráfico da f, quando você faz, você pega no... Se você andar com o tempo para frente aqui, e olhar essa coisa aqui, então, aqui é como se você dissesse assim, ó, eu estou aqui em x, e eu estou olhando aqui a f em x menos ct, é como se o gráfico da f andasse assim. Então, faz x menos ct, o gráfico anda para cá, com x mais ct ele anda para lá. Então, tem a ideia de uma onda que se desloca. E aí tem... Quer dizer, já tinha teoria desenvolvida em relação a essa equação quando o Maxwell entra em cena. O Maxwell vem 50 anos depois do Fourier. Então, vamos dizer, ele faz umas... Eu não sei o quanto ele teve essa ideia da física e quanto da matemática, mas o fato é que você faz umas contas e aparece no meio da coisa um D2A dt2 menos Laplaciano de A, acho que é um menos C2 aqui, não sei. Aí depende, vou deixar sempre. As equações de Maxwell têm umas constantes que variam. Não lá no tempo, no espaço, mas variam de acordo com a dentro. E aí tem mais algumas coisas aqui. Então, tem uma componente altamente matemática dessa história de dizer, tem ondas eletromagnéticas e tal. Então, vamos dizer, no momento, eu estou apagando isso. E estou aqui. E a gente já fez a experiência, né? Quando a gente tinha um campo F, e a gente estava procurando F tal que é a mesma ideia, quer dizer, eu tenho aqui uma 1 forma, eu estou procurando uma 0 forma, cuja derivada é essa daqui. Então, esse campo aqui, ômega, uma condição para isso é que o rotacional de F tem que ser zero. Se ele é gradiente de alguém, então aqui está o que d ômega igual a zero. E aí eu estou tirando eta tal que d eta igual a ômega. A gente fez isso, e a ideia básica era dizer, tem um ponto A, eu defino a minha f de A aqui pelo meu número da sorte. Coisa assim. E aí, quando eu pego um outro ponto x aqui, eu pego um caminho aqui e digo, bom, f de x é igual a f de A mais a integral sobre C
integral de linha do campo F. Coisa tranquila, e funcionou direitinho. Quando eu estou no caso lá em que essa coisa é uma 2 forma, então, o que eu chamei a atenção é que eu não tenho como fazer isso para um ponto. O que eu tenho é dizer assim, ó, se eu pegar uma curva aqui, vamos dizer, poderia até ser uma outra curva aqui, mas digamos um ponto, e o que eu consigo construir é uma superfície ligando esse ponto daqui, digamos que se fosse o meu ponto A, até essa curva, mas mesmo aqui, né, aqui eu estou numa situação em que se eu vier por outra curva, por conta dessa hipótese aqui, que no caso é rotacional ser zero, supondo que eu posso fazer a homotopia entre elas, aí a integral aqui é igual à integral daqui. Então eu estou tranquilo, não depende do caminho. Aqui não, né? Eu posso fazer uma outra vela aqui assim, e tem um buraco no meio, então elas não fecham uma superfície, né? Porque aqui seria a ideia de pensar que o meu campo H aqui, a divergência dele é zero, então se essas duas coisas fechassem uma superfície, fechassem e deixassem uma região no meio, então a integral aqui menos a integral aqui daria a integral da divergência aqui no meio, daria zero. Mas não tem isso. Então a gente recorreu a um estratagema, né? Na verdade, eu não entendo essa ideia do Henri Cartan, que é pensar, não, mas se tiver já por padrão na minha região uma maneira de encolher a região toda até ficar o ponto A, então eu não preciso escolher, né? Se tem um encolhimento, eu olho para cá, está aqui o meu ponto A, tem esse cara aqui, aí eu uso esse encolhimento para criar essa superfície. Então eu tenho uma escolha padrão que eu posso usar. Eu estava fazendo antes de dizer, não tenho escolha, eu escolho uma, mas aí eu tenho, essa escolha não pode influenciar no resultado. Então, claro que nesse caso aqui, pode ser que exista também esse encolhimento padrão, mas eu nem preciso. Preciso disso. E isso nos levou a querer entender melhor, né, como é que é essa superfície aqui, como é que é o bordo dela, como é que são as coisas que a gente está construindo. Por isso que a gente chegou nas fórmulas de homotopia. O que eu fiz foi um caso um pouco particular, então eu vou refazer um pouco, né? Porque fica até melhor assim, ó, eu pensar da seguinte maneira, eu tenho uma região, o meu desenho aqui é sugestivo. De vez em quando eu faço uns desenhos assim. Isso aqui é um M de manifold, é uma variedade, aqui é outra variedade, que seria, na hora que eu quiser sair de R3 de Rn, seria pensar que o território onde eu vivo, em vez de ser um aberto de R3, é uma superfície, uma variedade de dimensão qualquer. Mas aqui não tem nenhum problema, você pode pensar isso como sendo M, vamos dizer, M1 aberto de Rn, M2 aberto vou chamar esse M aqui, já que é M1 e M2. Então, embora o desenho não diga que é o aberto,
A gente vai pensar assim. E aí a ideia, né, é fazer uma homotopia entre transformações daqui. Vamos dizer, como se tivesse assim uma F1, uma F0 e uma F1. E que você pudesse deformar uma função na outra. Então, a ideia é você ter uma H de 0,1 vezes M1 e M2. E aí, para cada S e cada X aqui, você tem H de SX. Quer dizer, você, na verdade, para cada S, você tem uma função Fs. Né? Quer dizer, Fs de M1 e M2 leva X em H de SX. Então, essa ideia de homotopia está presente nas nossas... Pode sentar aqui na fila da frente, não tem problema não. Trazer a cadeira aqui. Não vai incomodar tanto o pessoal. Né? O quadro está alto. Então, em vez de eu pensar numa deformação entre duas curvas são duas funções, na verdade. Né? Quando eu faço uma homotopia, eu faço isso. Né? Só que aqui o M1 é um intervalo AB, e aí eu tenho uma curva. Tipicamente é isso. Né? Eu tenho aqui, tem o intervalo AB, vou botar ele aqui, AB aqui, e aí eu tenho uma curva que faz isso aqui, e aí eu crio, boto aqui o intervalo 0, 1, e aí para cada S aqui eu tenho um intervalo AB e eu tenho uma curva que é, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então aqui eu tenho C índice 0, C índice 1, C índice S vai de AB, vou botar assim, R2, e C índice S de T é igual ao meu H de ST. O H é essa função que transforma esse retângulo nessa superfície aqui. Está claro que o bordo dessa superfície tem 4 pedaços. Um é o C0, outro é o C1, tem mais esses dois aqui que surgem desse caramba. Em geral, aqui, a ideia aqui desse F é o seguinte, é fazer uma coisa mais geral e dizer, olha, eu pego aqui uma cadeia C aqui. Então, a F0 transforma essa cadeia C numa cadeia C0. A F1 transforma numa cadeia C1. E para cada S, eu tenho uma cadeia CS aqui. A diferença agora é que eu estou fazendo isso de uma vez só, né? Eu estou criando uma fábrica de homotopias aqui. Eu tenho uma transformação de M1 e M2. O M2 podia ser igual a M1, não tem problema. Aproveitando a viagem, vamos fazer logo geral. Então, eu tenho qualquer coisa que eu colocar aqui vai ter uma imagem inicial quando eu faço S igual a 0 aqui, e essa imagem inicial vai andar até uma imagem final quando S varia de 0 a 1.
E aí também aqui está claro, né, que quando eu faço essa aplicação, o bordo desse bicho que eu obtenho aqui tem o C1, tem o C0 e tem uma parte que é o bordo do C0 que sai andando até virar o bordo do C1. Então, a ideia da fórmula de homotopia seria relacionar, vamos dizer, vamos definir as coisas que tem aqui, né? Então, se você... A ideia vai ser a seguinte, né? Eu pego um bloco singular, uma coisa assim, e olho para isso. Naturalmente, na hora que eu olhar para isso, na hora que eu quiser olhar para o bordo aqui, eu vou ter que observar, né, que esse bordo tem aqui tem as duas faces fáceis de ver e tem essas outras 4 faces laterais aqui que são construídas a partir desse cara daqui, né? Que vem desse. Então, o bordo tem uma parte, vamos dizer, tem uma parte que é o C0 que eu tinha, a outra parte é o final lá do C0, que é o C1, e tem o resto, que é a homotopia do bordo da minha cadeia de origem aqui. Então, na verdade, naturalmente, esse pedaço de bordo aqui não tem uma parametrização só, é uma soma, uma colagem de coisas parametrizadas, é o que a gente chama de uma cadeia. Está clara essa ideia de cadeia para vocês? Ela está aqui para lidar com situações assim, em que eu tenho vamos dizer, uma superfície, mas ela é naturalmente feita de pedaços parametrizados. Então, a questão... Oi. A FS, porque o S está variando, então, quando eu faço S igual a 0, a F0 me manda aqui. Quando eu faço S igual a 1, ela me manda aqui. E quando o S varia de 0 a 1, esse cara vai nas fatias aqui. Então, a H, né, pega o M1 inteiro, multiplica por 0,1 e transforma ele, né, joga ele aqui dentro. Né? Se a dimensão do M2 for a dimensão do for maior que a dimensão do M1, então é como se você, e pensando essas Fs como difeomorfismos, né, ela vai pegar esse bicho daqui, vai criar uma cópia lá nesse outro espaço, e essa cópia vai sair andando e virar uma coisa assim. Cada cópia corresponde a uma Fs, um valor de S. Tem aqui. Como aqui, ó. Eu tenho H de 0,1 vezes AB, digamos em R2. Então, aqui, ST, H de ST. Eu posso também pensar que para cada S eu tenho CS de AB em R2, que a cada T me leva em CS de T, que nada mais é que o H de ST, que é a curva CS, corresponde a um certo S. Tá? Pode ser que aqui eu não tenha espaço para fazer isso, para abrir essa sanfona. Ela vai ter que andar feito um leque sobre si mesma.
Bom, então é isso. A gente vai começar assim, pensa uma C, quer dizer, a gente pensa um B, K bloco em RK, C de B em M1, de classe C1, então B, C assim, criou esse cara. Agora, quando eu compuser com isso, em vez de eu criar uma... Eu vou pegar eu tenho eu tenho a homotopia do espaço todo. Agora eu vou pegar um objeto aqui e vou fazer uma homotopia dele. Porque a figura da F sem a C é uma coisa assim. Ó. A minha M... a minha M2 poderia ser uma coisa... vamos dizer, mais... Em vez dela ficar parada, ela poderia se mover. Mas eu estou dizendo, não, M2 não se move. Então, simplesmente a função vai mudando. Mas, digamos assim, esse negócio aqui tem dimensão 2. Esse M2 poderia ter dimensão 3. Então, na hora que o M2 de dimensão 3 se move sobre si mesmo, esse cara daqui anda lá dentro e pode produzir uma coisa aqui de dimensão 3. Em princípio, pensa assim, a gente sabe que a figura pode ser assim, mas ela pode ser assim também. Então, eu vou fazer isso daqui para poder agora criar. Quer dizer, eu olho para H de 0,1 vezes B, isso vai em M2 e leva cada S, T aqui eu levo T e C de T. Aí esse cara daqui faz o quê? Eu pego o T, trago aqui no C de T e levo no H de ST aqui, que é H de S, na verdade, C. Quer dizer, isso daqui eu vou chamar... eu acho que eu vou usar... Eu abri... pH de C. Eu usei outro termo aqui, mas eu dei uma olhada rápida no meu livro que eu usei essa nomenclatura aqui. O P aqui é de prisma. Quer dizer, H me permite, cada vez que eu botar um cara aqui, criar um prisma a partir dele. Então, é mais, né, do que simplesmente eu pegar o cara aqui, ter uma função daqui para cá, cria uma nova superfície aqui. Na verdade, cada vez que eu tenho uma superfície aqui, eu crio... Se isso aqui tem dimensão K, esse aqui tem dimensão K mais 1. Isso, e é parametrizado assim. Mas, na verdade, é uma homotopia da superfície que eu tenho aqui com S igual a 0 até a superfície que eu tenho aqui com S igual a 1. Só que é uma homotopia, vamos dizer, uma fábrica de homotopias. Qualquer bicho que eu colocar aqui, tem a imagem dele aqui por F0 e essa imagem vai andar até a imagem por F1. Celinha? Não, é QM1. C1 é de classe C1, quer dizer que é uma função, né? Função que tem derivada primeira contínua. E aí o nosso problema aqui é simplesmente o seguinte: eu quero saber quem é o bordo
Esse problema surgiu porque lá no negócio então, eu construí assim, eu peguei uma curva aqui, aí construí isso aqui. Mas na hora de derivar, eu tenho que pegar uma coisa parametrizada aqui e tenho que integrar no bordo disso. Então eu tenho não só uma curva, mas eu tenho 4. E aí eu vou criar uma pirâmide aqui, né? E eu vou precisar entender o bordo dessa pirâmide, porque esses caras estão no bordo da pirâmide. Daí que veio a minha motivação. Eu fiz a conta nesse caso. Então eu estou esperando, né? Então isso daqui esse aqui é um K-bloco, esse daqui é um K mais um bloco. Cada vez que eu tenho, né, o pH associa a cada K-bloco um K mais um bloco. E eu estou esperando que o bordo de pH de C seja, vamos dizer, F0C, F0 leva a C, eu escrevo assim, mais, vamos dizer, aqui mais ou menos F1C, e aí mais ou menos, né, o bordo, o pH do bordo de C. Por quê? Porque essa parte daqui, eu vou pegar o bordo de C, cada curva que compõe o bordo de C aqui vai se transformar numa face lateral. É a fórmula que eu achei na aula passada, me indica que isso deve dar o seguinte, né? O bordo de pH de C menos pH do bordo de C igual a F1C menos F0C. Acho. Conferir. Então, aqui é a mesma precaução que a gente tem que tomar, é que o B, eu estou aqui com 0,1 vezes B. O ponto típico daqui é S do 0,1 T1 TK. Eu vou chamar esse cara daqui, então, de T0. E eu vou sempre ter que me lembrar que o iésimo do B é o I mais 1 ésimo aqui. Mas fora isso, nada demais, né? Então, se eu olhar para o bordo, o pH de C vai daqui em algum lugar, né? E vai levar isso daqui em H de T0 C T1 TK. E cada face do bordo aqui, eu vou ter que olhar, né, o bordo de pHC, ele vai ter... Eu sei, né, que as faces são obtidas fixando uma das variáveis e escolhendo a extremidade inicial ou a extremidade final do intervalo. Quer dizer, eu vou pegar os caras assim, né? T0, TI, TK, vou tirar esse cara daqui, e esse cara daqui vai ser chamado o B índice I. E aí eu vou pegar esse cara daqui, vou levar em M2,
Como? Eu vou pegar esse cara daqui e vou levar em H de T0, C de T1, TI, TK. Só que isso aqui não faz sentido, então eu tenho que pegar e botar alguma coisa aqui. Isso daqui vai ser o A e J. E aí isso vai ser a face B e J. Né? Quer dizer, eu tenho uma face que escolhe cada par de faces corresponde a dizer, não, aqui a variável TI eu vou fixar como sendo ou AI0 ou AI1. Extremidade do intervalo. Vamos dizer, do ponto de vista algébrico, é mais fácil de lidar com isso do que com figura. Você faz isso aqui, só que como eu tenho esse inicial aqui que é diferente, né? Eu me lembro que o bordo tem somatório de igual a 1 até K mais 1, e que eu vou trocar para I igual a 0 até K, somatório de J igual a 0 até 1, e aí eu vou ter menos 1 elevado a I mais J, o C e J, que corresponde a fazer isso aqui. C e J, se fosse um C, né? Aqui seria o pH C e J. Como eu vou trocar aqui, eu vou fazer I igual a 0 até K, eu vou ter que botar menos 1 elevado a I mais J mais 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o I igual a 0, que corresponde a esse cara daqui, e vou fazer separado, que vai me dar justamente as duas faces que eu entendo melhor. Então, com I igual a 0, eu tenho 0, 1, então J igual a 0 é negativo, J igual a 1 é positivo. J igual a 0 corresponde ao F0C. J igual a 1, F1C. Então eu tenho isso daqui. Isso aqui é a parte. E agora eu boto aqui o somatório. Somatório de igual a 1 até K. Somatório de J igual a 0 até 1. De menos 1 elevado a I mais J mais 1. Desse negócio aqui, né? De PHC e J. O que é isso? Né? Para, cada pedaço desse corresponde ao ter trocado a curva C pela curva C e J, que vai de A0, de A10 a 1 vezes AI0, AI1, vezes AK0, AK1. Esse daqui eu tirei, eu não pego essa variável, não tem, mas eu vou fixar ela em A e J. Então, isso daqui vai me levar, né? Vai levar isso aqui e vai me dizer que C e J de T1, TI, TK
é igual a C de T1, aí no lugar do I tem o A e J, e K. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, esse cara daqui é, né, o pH de C, índice IJ, é exatamente o pH de C e J. É como se eu pegasse, em vez de eu fazer a curva C toda, eu pego só esse cara e jogo dentro do H. Aí eu faço H dessa variável aqui com essa curva aqui. Então, eu posso escrever assim, né? Eu tenho isso e ele ainda vai ter o menos 1 elevado a I mais J multiplicando ele aqui. Né? Isso aqui é só essa parte. Mas vai ter menos 1 elevado a I mais J mais 1. Então, na verdade, eu posso simplesmente botar I mais J aqui e botar um sinal menos na frente. Vou botar aqui menos somatório de igual a 1 até K, somatório de J igual a 0 até 1, menos 1 elevado a I mais J, pH C e J. E isso me inspira, eu poderia dizer assim, então isso daqui, na verdade, né, é o... Esse cara daqui, vamos dizer, troquei esse por esse daqui. Então isso aqui, na verdade, eu tenho o F1C menos o F0C, e isso daqui eu posso dizer que é o pH do bordo de C. Eu estou criando aqui um novo conceito, que é simplesmente o seguinte, eu posso fazer isso e levar um bloco aqui, mas se eu tiver uma cadeia aqui, eu levo a cadeia. Então, eu estou definindo aqui, né, pH. Se eu tiver aqui qualquer coisa do tipo cadeia, eu vou usar a mesma letra C, que não tem nada a ver com essa. C igual a somatório de K igual a 1. E J, K, já usei todos os meus números inteiros. Né? Sei lá, de alfa igual a 1 até beta, né? De N alfa C alfa. Então, pH de C vai ser somatório de alfa igual a 1 até beta de N alfa pH de C alfa. Eu tenho aqui uma soma de 4 curvas, então o pH dela é a soma das 4 faces que eu tenho aqui. Então eu só estou reparando que no bordo desse negócio, essa soma dessas 4 faces aqui aparece assim, com um sinal menos. Eu escolhi botar o S na frente. O S, sempre que você faz uma coisa assim com uma variável real e uma outra que está em Rn, uma coisa assim, é melhor botar a variável real na frente, porque você sabe o expoente do primeiro. Se ele for o enésimo primeiro, o expoente do enésimo primeiro pode ser par ou ímpar, porque geralmente é menos 1 elevado a posição do cara. E aí n mais 1 pode ser par, pode ser ímpar, dependendo do n. Então não é muito bom. Por isso a gente sempre coloca a variável da homotopia na frente. Então, ó, isso daqui está me dando exatamente essa fórmula daqui. Né? Peraí. Não, está dando errado. Né?
mais aqui, né? Esteja certo agora. Então, isso aqui é uma fórmula geral, né? Quer dizer, a gente pode botar isso aqui e escrever isso, né? Fórmula aqui. Bordo de pH NCC mais pH bordo de C igual a F1C menos F0C. Porque eu quero fazer a segunda fórmula de homotopia. Eu falei na aula passada que sempre que faz um negócio assim que envolve cadeias, tem uma fórmula irmã, vamos dizer, conjugada, envolvendo formas. Porque, olha só, de certa maneira aqui, né, esse negócio me transforma uma K cadeia numa K mais 1 cadeia. Leva uma K mais 1 cadeia. Se eu tiver uma K mais 1 forma aqui, eu posso trazê-la para cá. Quer dizer que eu posso fazer alguma coisa assim, né? Quer dizer, aqui, pH, deixa eu deixar a fórmula do... Bom, fórmula do pH. pHC de ST igual a H de S C de T. Não estou nada seguro com o meu sinal, porque não sei de cor, mas foi o que apareceu, deve ser. Eu não sei como são vocês. Eu erro contas, e como eu sou nada algébrico, eu só sei se eu errei a conta olhando para o resultado e dizendo não acredito nisso. Mas se eu não tenho parâmetros aqui para acreditar ou não acreditar, eu fico nas mãos da álgebra. Não tenho. Uma vez um colega me contou a história que ele assistiu o curso com um cara lá do Paulo Sade, e ele disse que o Paulo Sade não erra a conta. Não erra a conta. E que aí uma vez o Paulo Sade começou a demonstração, aqueles quadros enormes, começou a demonstração. Encheu 6 metros de quadro, no final chegou aqui, aí ele olhou assim, e o sinal estava errado. Ele nem olhou no meio, foi lá na frente, olhou e consertou. Não tinha chance de errar no meio. Comigo não, não é assim. Bom, mas aqui a ideia então seria o seguinte: a gente pega uma ômega, uma K mais 1 forma em M2. E aí, meio que eu quero fazer é o seguinte: eu quero fazer um pH estrela ômega, que deve fazer o seguinte, né? Eu vou pegar o pH estrela ômega, vou aplicar. Isso aqui deve ser uma K-forma em M1. E ela deve pegar, deve fazer o seguinte, né? A integral de pH estrela, integral de pH... Oi? Não, porque a minha ideia é que eu vou aplicar aqui num K-bloco, e aí
essa forma aplicada nesse K bloco vai ser a forma ômega aplicada nesse K mais um bloco aqui. Acho que é, não sei. Estou chutando essa ideia assim. Né? Porque o pH, na verdade, é uma aplicação que pega qualquer cadeia de qualquer dimensão aqui e transforma numa cadeia aqui de dimensão 1 a mais. Então, meio que vou pensar, vou pegar uma forma aqui, porque a ideia é isso, ó, eu vou pegar aqui o C, eu vou integrar essa forma pH estrela ômega aqui numa C que está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa C, vou trazer aqui, vai virar isso. E vou fazer, então, a integral sobre pHC de ômega. Tem umas coisas, uns detalhes que eu não estou fazendo, mas precisam ser feitos, que é o seguinte, né? Eu tenho uma equivalência, as cadeias estão lá, mas aquela ideia do ampere, né? Você tem uma coisa definida aqui. Então, isso aqui dá uma C. Mas se eu pegar e quadricular esse negócio assim, eu vou ter, em vez de um K-bloco, eu vou ter uma cadeia com 20 K-blocos menores. Mas eu sei que a soma desses caras é igual a isso daqui. Mas formalmente não é. O que vai me dizer que é igual, então eu tenho que criar uma relação de equivalência que diga que esse é equivalente àquele. E definir uma relação de equivalência ali na unha é complicado. Mas tem uma maneira roubando que é a seguinte, olha, o que me importa é o seguinte, eu vou pegar formas, por algum motivo eu vou escolher de classe C1, formas de classe, podia ser C0, podia ser C infinito, formas de classe C1, e vou dizer que as duas cadeias são equivalentes se qualquer forma de classe C1 integrada sobre uma dá o mesmo resultado se for integrada sobre a outra. Se as formas não vêm, eu também não quero ver. Então, toda vez que eu defino uma coisa pelas cadeias, eu fico meio que devendo dizer, mas quando eu tiver duas cadeias equivalentes, vai dar a mesma coisa. Mas não vou fazer aqui, nesse momento, pelo menos. Então, vou definir isso. Eu quero agora ver o que isso dá em termos de fórmula, né? Porque isso aqui, né, isso aqui tem uma fórmula. Isso aqui é igual a integral PHC vai pegar um T0 que eu vou chamar de S aqui, mais os outros. Então, isso aqui vai ser uma integral em 0,1 vezes B. Aqui é a minha C, supostamente, C de B em M1. Então, aqui vai fazer isso daqui, e eu vou pegar ômega calculado nesse negócio daqui. Aqui, vamos dizer, em ômega. Bom, vou ter que escrever esse negócio, né? Então vai ser ômega de S, H de C de T1 TK. Então isso aqui é um ponto que está aqui. E agora eu vou calcular isso nas derivadas desse cara. Então isso aqui, vou ter a derivada
Aliás, desculpa, aqui é H de S C de T1 TK. Eu vou pegar o ponto S, o x1, xk vai ser C de T1 TK, e agora eu vou calcular ômega nisso, e agora eu tenho isso aqui. Então, eu tenho aqui dH ds. Eu vou pensar assim, né, que isso tem uma derivada em relação a S, tem uma derivada em relação a x aqui. Aqui tem o x, então tem a derivada em relação a x, que é a derivada da função que vai com S fixo daqui para cá. Então, isso daqui vai ter dH dx, que é a derivada em relação a isso daqui. Agora, vezes cada uma dessas derivadas. Então, vai ter dρc, dρt1, dH dx, dρc, dρtk. O dH dx é calculado nesse cara daqui. E aí isso aqui vai ser integrado ds dt1 dtk. Será que eu enxergo aqui uma... Porque isso aqui deveria ser uma K-forma, né? Mas olha só, eu posso trocar a ordem da integral e escrever assim, não? Isso é integral sobre B da integral de 0 a 1 desse bicho aqui. Ômega da H. ds A minha expectativa é olhar para isso agora assim, ó. Eu faço primeiro essa integral. Essa aqui. Quando eu integro isso em S, eu obtenho uma coisa que agora vai ser K-linear nesses caras aqui, ó. E que eu vou integrar em B. Parece que tem uma forma aqui que eu integro em B. Isso aqui, ó, digamos, isso aqui eu posso olhar como um vetor V1, VK. E aí eu tenho a integral em B da integral de 0 a 1 de ômega de H de S T1. Aliás, TK. Aí eu vou botar DH ds, DH dx V1, DH dx VK. Esse cara está no lugar disso aqui. Tá? Esse aqui é esse cara daqui ainda. Tá? ds
Mas essa expressão aqui, na hora que eu omito a dependência em T aqui, isso é uma coisa que, como forma, o que está aqui depende de T, mas o que está aqui dentro, como está escrito aqui assim, isso daqui depende de T, isso aqui depende de T, mas esses caras aqui são vetores. Então, se eu olhar para isso como uma transformação de V1 VK, ela é linear em cada entrada aqui, e também, se eu trocar a ordem, troco o sinal, porque aqui está o mesmo DH dx, cada um. Então, eu tenho aqui uma forma eta, vamos chamar assim de eta, não depende mais de S, porque eu integrei em S. Então, eu tenho uma eta de T1 TK, que eu calculo em V1 VK, que é igual a isso, essa integral. Bom, posso botar igual a isso daqui. Isso é a coisa que eu estou integrando em B. Quando eu substituo isso aqui também, né? Não depende dessa, exatamente. Aqui eu escrevi, na verdade, aqui, eu comi, né, o C de T1, C de TK, aqui nessa história. Tem uma dependência desses caras aqui. Mas se eu botar, né, porque DH dx está sendo calculado em S nesse cara daqui. Então, se eu substituir, vou fazer uma coisa um pouquinho mais assim. Se eu botar aqui esse C de T1, C de TK, isso aqui é o meu X, eu posso escrever aqui assim, a integral de zero, em vez de T1 TK aqui, eu vou botar, então eu vou chamar aqui de eta de X em V1 VK é igual a integral de 0 a 1 de ômega de H de S X DH ds aqui, aqui DH ds de SX, vou botar as dependências aqui. Aí eu tenho DH dx de SX V1, DH dx de SX VK. E integro isso em relação a F. Então, eu tirei o C da história. Onde tinha C de T1, TK, eu botei X. Então, agora eu estou com uma coisa aqui que depende de X, e o X está aqui, em cada lugar. Está aplicado em V1, VK. Quer dizer, isso aqui, ó, se eu multiplicar o V1 por 2, sai 2 vezes isso aqui, sai fora da integral. Se eu somar V1, fizer V1 igual a W1 mais o 1, eu separo em duas integrais. Então, isso aqui é K linear em V1 VK. Não depende mais de S, porque eu integrei em S.
que depende de x. Então, essa é a forma que eu estou integrando. Quando eu boto C aqui, eu simplesmente substituo C de T1TK no lugar do x e substituo as derivadas de C no lugar do V1VK. Então, a forma pH estrela ômega é essa aqui. Tem uma forma. Eu estou espanto assim dessa cara. Sabe por que eu estou fazendo essa conta? Porque quando eu vou fazer, quando eu fiz lá a pirâmide, eu fiquei com uma forma que eu defini assim, na verdade. Porque, tá certo? Eu peguei um cara que fiz esse negócio e disse, olha, a forma que eu estou definindo é aqui, é uma integral aqui. Então eu defini uma forma sem dizer, eu defini uma forma dizendo quanto ela vale em cada curva, vamos dizer aqui. Vamos pensar assim, eu estou procurando, pensa lá, eu estou com um campo em R3 e a divergência dele é zero. Significa que ele é uma dois-forma, eu tenho integral dele em superfícies. Aí eu quero definir um campo cujo rotacional seja esse. Então, esse campo cujo rotacional é o campo que eu tenho, é uma forma, ele tem integral de linha. Eu disse, tudo bem, eu vou definir a integral de linha dele aqui como sendo essa integral de superfície. Mas você tem perfeitamente o direito de me cobrar e dizer, não, tá bom, mas quanto é que vale esse campo que eu estou definindo no ponto X? Vai ser exatamente isso. Porque eu estou pegando a forma que eu defino dessa maneira toda abstrata e estou dando a ela uma concretude. Aliás, é só um detalhe filosófico, assim. De certa maneira, faz parte de toda essa ideia de formas diferenciais de derivada exterior, pensar que um campo de vetores, um campo de forças, o campo de forças, para mim, ele só está ali para me dizer quanto é que é a integral de linha dele sobre cada curva. Eu não estou pensando em termos de estática, de equilíbrio de forças, nem nada. Eu estou pensando na variação da energia cinética. Então, eu quero saber a integral de linha do campo. Quando eu dou uma K-forma, o que me importa é saber, o que define essa K-forma é a integral dela sobre cada K-cadeia. Então, de certa maneira, uma K-forma é uma aplicação que a cada K-cadeia associa um número. Por exemplo, um campo de vetores, quando eu penso em termos de integral de superfície, ele é alguma coisa que para cada superfície vai me dar um número. Então, de certa forma, é lícito o que eu fiz aqui. Estou dizendo qual é o número para cada curvinha que eu vou colocar aqui. Esse número é calculado assim. Só que, ambiciosamente, eu quero isso aqui. Então, eu cheguei nessa expressão, né? Quer dizer, esse aqui é o pH estrela ômega. Contrasta bastante com a simplicidade disso daqui, né? Esse aqui era óbvio. Esse daqui bem. Mas se vocês. Esse resultado que eu estou fazendo, que eu não sei com o nome de lema de Volterra-Cartan,
E se vocês procurarem na literatura, vocês vão livros, coisas assim, você vai procurar lá. Lema de Poincaré. Aí vai vir o negócio. E aí vai vir assim, ó, se a forma ômega tem derivada exterior nula e tem uma contração do tipo daquela vez passada, então ela é derivada de alguém, e esse alguém é dado assim. Aqui, vamos dizer, vai dado assim, né? pH estrela ômega de x em V1 VK é igual a integral de 0 a 1 de ômega de H de SX calculado em DH/ds de SX, DH de x de SXV1, x de SX, VK, ds. Ainda tem uma coisa, tem um detalhe importante aqui, né? Para esse negócio funcionar, eu preciso que a minha H seja C1. Porque a minha fórmula, né, essa minha ômega, ela está definida usando derivadas de H. E é meio que assim, isso para ter a minha ômega de classe C0. Supõe né, a minha ômega, não, a minha peixe estrela ômega. Então, é meio que assim, ó, não adianta essa ômega que eu dou aqui, uma ômega aqui, não adianta ela ser de classe C infinito se o meu H for de classe C1. Ela vai ficar, essa daqui vai ficar só contínua. Então, eu preciso, né, essa daqui, digamos que essa ômega é de classe CR. Essa forma daqui vai ser de classe CR se H é de classe CR mais 1. Mas eu não preciso aqui eu não preciso derivar muita coisa se eu fizer. Bom, eu preciso, de qualquer maneira aqui eu tenho que fazer. Eu preciso dessas derivadas aqui. Essas são as derivadas que eu preciso. Tá? Então, mesmo, vamos dizer, mesmo que a minha ômega seja de classe C0, e a minha H for de classe C1, eu vou ter uma coisa para poder calcular e pronto. Interessante? Hã? Cara, é uma temeridade eu me pôr fazer essas contas assim. Essa integral em C é porque é o seguinte, ó, eu tenho a minha K mais 1 forma aqui e eu quero transformar numa K forma aqui. Então eu peguei a C aqui, eu vou fazer essa integral sobre C. Só que eu disse que essa integral aqui sobre C vai ser a integral de ômega sobre esse bicho daqui. Então, no fim, né, agora, ó, quando eu chego aqui, eu boto isso aqui dentro,
eu estou calculando, no final das contas, eu estou dizendo que eu estou calculando a integral dessa eta que eu defini aqui assim, sobre C. Porque a eta é essa integral aqui, mas esses bichos aqui só dependem de T. Então, esses V's. Então, a moral da história, assim, né, é que vale exatamente isso daqui. Aí eu parti disso, escrevi isso daqui. Só que aqui tem alguma coisa errada, vou dizer. Eu não sei se isso daqui é uma forma para eu poder escrever isso aqui. Mas eu disse, olha, tem que dar isso. Aí eu desenvolvi isso até no fim chegar à conclusão de que eu sei quem é esse cara e realmente ele está sendo integrado aqui. Esse cara é definido assim. E aí, se ele for definido assim, essa integral aqui é igual à integral sobre C deste cara. Isso que eu consegui no fim. Porque essa definição vamos dizer, o campo cujo rotacional é o campo que eu obtenho ele por meio de alguma integral. Vou integrar alguma coisa. Aqui está explicitado. Porque esses resultados aparecem e tal, aí o Volterra vai lá, porque o Volterra supõe que está tudo em Rn, então acho que sim, não sei. Ou mesmo o Elie Cartan, ele começa a tudo em Rn, então ele integra de menos infinito a mais infinito. Uma das variáveis, essa integral que eu fiz de 0 a 1, era de menos infinito a mais infinito, uma coisa assim. Até que o Henri disse, não, mas o problema é você ter uma contração, depois as coisas ficaram mais claras. Então, vamos dizer, ele tem que ter como corolário dessa coisa o resultado que ele deve ter agora é que a gente está pensando assim, eu estou ômega aberto de Rn e existe H de 0,1 vezes ômega em ômega que leva ST, SX em H de SX, e a minha hipótese foi que H de 0x é igual a x e H, H de 1x igual a um certo O, esse O fixo. Então eu tenho aqui tipicamente um conjunto convexo. Se você tiver um conjunto convexo, eu tenho um O aqui e você pode pegar cada ponto e andar sobre o segmento que ligue a ele, a qualquer outro ponto que você escolha. Tem, vamos dizer, uma variante disso é um conjunto estrelado. Tem um ponto aqui que pode ser ligado, ele não é convexo, mas um ponto que pode ser ligado a qualquer ponto, então qualquer ponto você pode andar com ele. Vamos dizer, coisas que não são... você não pode fazer isso. Se você tirar um pontinho daqui, aí você não consegue mais fazer essa coisa direito.
Isso também, a gente pensa em termos de superfícies, por exemplo, a esfera, né, um análogo disso seria uma esfera. Esfera você não consegue contrair um ponto. Mas se você tirar um ponto aqui, aí beleza, você vem todo mundo um ponto aqui. Então, esse cara aqui é contrátil. E aí a gente tem ômega, uma K mais 1 forma em ômega com d ômega igual a zero. E aí o que a gente diz é que existe uma forma eta, uma K-forma em ômega, tal que d eta igual a ômega. Esse aqui é o lema. Essa nomenclatura que eu estou dando é absolutamente quase que pessoal. Assim, eu tinha lido, porque eu li no Élie Cartan, claramente ali, o Poincaré demonstrou isso daqui, mas isso tem uma recíproca. A recíproca seria dizer, se d ômega igual a zero, então, na verdade, eta, ômega é igual a um d eta, então esse d ômega aqui é o d eta, que é zero. E aí ele vai lá e demonstra. Então, na minha visão, assim, é que o Élie Cartan leu Poincaré, não achou nada. Eu não li o Poincaré, mas o Élie Cartan leu, não achou isso daqui e disse, não, isso aqui tem uma recíproca. E ele, vamos dizer, meio que disse, esse lema eu estou providenciando. E depois eu leio no Derrand, que é o cara que leu os dois, e disse, olha, na verdade, esse resultado já era do Voltaire, lá atrás. Aí tem obviamente o Cartan fez sem saber o do Voltaire, e principalmente Cartan aqui também, eu acho que se refere mais ao Henri, que percebeu essa ideia mais bonita aqui por trás. Né? E tem, depois, recentemente, eu achei um artigo no American Mathematical Monthly de um cara contando toda essa história, dizendo, não, olha só, isso aqui era do Voltaire, não sei o quê. Então, eu chamo isso aqui lema de Voltaire a Cartan. A ideia, então, é que a gente está fazendo o que eu acabei de fazer, né? Porque a gente pegou aqui esse ponto O, pegou uma coisa C aqui, e aí usou essa H aqui. E a gente definiu a integral de eta sobre C como sendo a integral sobre essa coisa daqui, que é do pH de C de ômega. Consequentemente, esse cara daqui, a gente sabe que vai ser integral sobre C de esse cara que eu chamo aqui de pH estrela ômega. E aí, uma coisa que a gente vai ter a vantagem aqui é que a gente não vai ter que fazer a conta de
O padrão aqui, você vai ver esse negócio enunciado assim, você vai dizer, olha, esse cara, esse eta daqui é dado por essa fórmula aqui. E vamos derivar. Na hora que você vai derivar isso aqui, você já tem um problema, porque você vai precisar... Tá certo? Isso aqui está sendo definido já com derivada primeira do H. Então, para derivar ele com derivada mesmo, eu preciso derivar o H de novo. Então, está meio que a hipótese que o H tem que ser de classe C2. Mas o que a gente fez foi demonstrar sim, né? A gente pegou, está aqui o O. O que eu quero mostrar agora, isso aqui tudo bem. A questão é verdade que a derivada de igual a ômega. Aliás, eu devia ter feito uma fórmula de... Devia ter feito uma fórmula de homotopia para a derivada aqui. Mas para fazer isso aqui, o que a gente faz? Ó? Eu preciso pegar um ponto X aqui, aí pegar um Bzinho aqui, mandar para cá por alguma C, na verdade, eu vou mandar aqui por uma φ, né? Mandar por uma φ, está aqui a φ está definida assim. Aí tem aqui o ponto T, que é elevado x igual a φ de T. E aí eu vou encolher esse bloco aqui até T, de maneira que esse cara encolhe até aqui, e aí eu olho para a integral sobre φ índice B sobre o bordo de φ índice B da minha, vou chamar isso aqui de eta, da minha eta e divido pela medida de B. Quer dizer, eu integro no bordo e divido pela área. Como eu não posso dividir pela área desse, eu divido pela área desse. Então, eu vou usar, né, que essa integral aqui... Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente pegou esse bicho aqui, vamos chamar ele de C, fazer só a conta para uma... Aqui uma C assim. Aí o X está aqui. Aí a gente vai integrar isso aqui no bordo. E a integral de ômega, aqui, essa integral aqui da minha PHC nesse bordo daqui, eu tenho a fórmula do bordo. Então, então a minha integral sobre sobre o bordo de C, eu estou derivando a minha ômega. Né? Minha ômega não, a minha, vamos dizer, a minha eta. Vou, na verdade, vamos dizer assim, eu vou tirar essa eta aqui da história.
eu defini a minha eta dizendo assim, ó, a integral dela aqui é a integral sobre aqui. Então, a minha integral sobre o bordo C de ômega vai ser a integral sobre essas coisas. O que é isso? É o pH, né, eu crio isso daqui, que é o pH com esse H aqui. Então, isso daqui, pela minha definição, isso é igual a integral sobre pH do bordo de C da minha ômega. Integral sobre pH. pH do bordo de C é isso daqui. Então, isso daqui é igual a integral de ômega sobre C, esse daqui, né? F1, não, aqui é zero. Então, o meu F1 corresponde a fazer H igual a 1. Traz tudo para cá. Então, virou uma coisa que a integral é nula. Não dá zero. Menos o F0. Então, tem menos a integral sobre C de ômega. E menos esse daqui, né? Menos a integral sobre o bordo de pHc de ômega. Agora, o que isso dá em relação a essa forma daqui? Quando eu defini ela, eu defini a pH estrela ômega, eu defini assim, a integral sobre C de pH estrela ômega é igual a integral sobre pH C de ômega. Então, o que é essa? Vamos ver, esse aqui continua esse. E o que é essa integral no bordo de pHc? Tem dois pHc. O meu C é esse cara daqui. Peraí, tem assim, porque o meu C é esse cara daqui. O bordo do pHc é uma coisa de dimensão menor. Bom, isso é igual, tem um sinal menos. Isso daqui, então, é menos integral de ômega sobre C. Integral de ômega no bordo de alguma coisa é menos a integral sobre pHc de d ômega. Mas d ômega, por hipótese, é zero. Então tem um sinal aqui que provavelmente fiz ao contrário. Vou ter só que ou então na fórmula de homotopia estava errado mesmo. Né? Ou eu errei aqui na fórmula de homotopia, ou eu simplesmente tenho que mudar o sinal aqui na minha definição. Porque no fim eu estou que esse daqui é igual a esse daqui. Isso daqui é integral no bordo. Então o que eu estou obtendo? Que a integral da coisa que eu defini,
Essa coisa são essas integrais aqui. Integral aqui no bordo desse negócio dá, vamos ver, integral aqui no bordo, que dá essas integrais aqui, dá essa integral aqui. Então, esse negócio daqui vira, em vez de eu integrar aqui, a forma que eu defini, eu não estou explicitando. E depois dividir pela medida de B, essa integral aqui do lado deu a integral, isso daqui deu a integral de ômega sobre C. Quando eu divido pela medida de B, isso daqui, na verdade, isso daqui dá exatamente o ômega, menos do... Porque aqui, ó, isso aqui vai ser ômega, isso aqui vai ser integral sobre B, de ômega de C de T, C' de T é 1, C' de T é K. Aí eu vou fazer 1 sobre a medida de B. Quando o B está fechando no ponto T, vai dar esse cara que está aqui dentro. Então vai dar ômega de C de T, que é o X, calculado em C' de T é 1, C' de T é K. Que é exatamente, pela definição, o que significa dizer que a derivada exterior que eu estou calculando é ômega. Hã? Bom, aparentemente tem um erro de sinal aí em algum lugar. A fórmula está certa? Então tem que trocar aqui ou, sei lá. Bom, não é conferida, mas, vamos dizer, tem todos os elementos aí, a fórmula, os cálculos, isso é uma outra, vamos dizer, esse é um momento também, apesar de todas essas contas, de comemorar que não tem que calcular essa derivada aqui dentro. Porque, em vez de calcular, faz essa coisinha aqui. E vamos ver, meio que eu estou vendendo essa filosofia de entendendo as coisas dessa maneira, tudo bem, essa conta pode ficar horrorosa, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sei se eu adivinharia, acho que eu não adivinharia essa forma. Assim, sem... provavelmente... é muito comum, né, quem faz uma fórmula faz os seus rascunhos, os seus rabiscos, os seus desenhos secretos, aí diz, é isso aqui que é. Então, aí depois vai lá, escreve, demonstra e não conta para ninguém de onde saiu. Tem uma frase atribuída ao Euler, que o matemático é que nem o arquiteto que faz, bota aquele monte de... Aí depois, no fim, ele tira os andames e mostra só a obra pronta. Essa história aqui. Então, aqui é menos... vamos ver, o que eu estou fazendo é menos importante a obra pronta, mais os andaimes. Então, claro que a obra pronta é importante, mas você pode simplesmente ler. Talvez o bom exercício seja pegar um campo, né? Por exemplo, esse campo que é campo devido à carga na origem. Então, ele não está definido na origem. Consequentemente, você não tem como fazer o R3 todo contrair um ponto. Mas você pode fazer o seguinte, tira, sei lá, o eixo do Z, parte positiva, e aí bota um ponto aqui em 0, 0, menos 1, por exemplo. Agora você pode contrair todo mundo nesse ponto. Ou, se você preferir, bota a carga em 001 e contrai todo mundo da origem. Então, aplicando essa fórmula aqui, tem que sair uma forma, quer dizer, um campo de vetores cujo rotacional
é esse bicho aqui. Esse campo, claro, não é único, porque, vamos dizer, se dois campos têm o mesmo rotacional, então o rotacional da diferença é zero. Se o rotacional da diferença é zero, você suspeita que ele é gradiente de alguém. E se a região é contrátil, então realmente, se o rotacional é zero, ele é gradiente de alguém. Então, você acha esse cara a menos de poder somar um gradiente a ele. É meio que nas unformas, os gradientes são as constantes. Porque nas unformas, uma forma que é gradiente de alguém, a integral independe do caminho. Tá? Uma constante. Bom, então é isso.